Há um momento, geralmente no silêncio, quando ninguém está olhando, em que você sente o peso da sua própria presença. Não a máscara que você usa em público, não a atuação que você faz quando tenta parecer tranquilo, mas a verdade por trás de tudo isso. A atmosfera que você carrega, a tensão no peito, o peso ou a clareza que o segue como uma sombra. E nesse momento, se você for honesto, você consegue sentir. Algo dentro de você está falando muito antes de você abrir a boca. Você já sentiu isso antes. Você entra em uma sala e as pessoas ou se aproximam ou se afastam. Elas não sabem por quê, e às vezes, nem você, mas algo dentro de você fala mais alto do que suas palavras. Uma atração sutil, uma repulsa silenciosa, uma presença que expande seu mundo ou o fecha em si mesmo. E quando a vida continua lhe dando as mesmas decepções, as mesmas rejeições, os mesmos capítulos inacabados, é fácil culpar o mundo. É fácil presumir que a sorte lhe escapou, mas a verdade está sempre mais perto. Ela está entrelaçada em sua energia, na corrente emocional que flui antes de cada decisão que você toma. Existe um motivo para seus resultados parecerem previsíveis. Existe um motivo para certas oportunidades nunca se concretizarem, para certas pessoas perceberem hesitação em você mesmo quando você tenta escondê-la. Você acha que pode superar sua frequência interna, mas não pode. Você pode se distrair, se afundar no trabalho, fingir que não sente a desconexão, mas sua aura carrega a verdade como uma tocha. Ela revela ao mundo o que você acredita sobre si mesmo. E o mundo, sem pensar, responde da mesma forma. Se você carrega dúvidas, a vida as reflete. Se você carrega ressentimento, a vida o ecoa de volta. Se você carrega um sentimento silencioso de inadequação, talvez não o diga, mas todos o sentem. E esse sentimento molda seus resultados mais do que qualquer estratégia, plano ou esforço que você dedique à sua vida. Não é punição, é alinhamento. A vida reflete o que você irradia, não o que você deseja. Mas há poder em ver isso. Poder real. Porque quando você para de fingir, quando para de dizer a si mesmo que está tudo bem enquanto seu mundo interior está em turbulência, algo muda. Você começa a ouvir o tom por trás dos seus próprios pensamentos. Você começa a perceber com que frequência você se tensiona, com que frequência você se retrai, com que frequência você passa pelos seus dias, como se estivesse tentando não perturbar nada, como se você não pertencesse ao espaço em que está. Você pertence, mas pertencer começa dentro de... Quando você confronta a corrente que vem emanando o medo, a insegurança, a impaciência, a fome silenciosa por validação, você deixa de estar à mercê dela. Você para de afastar inconscientemente aquilo que diz querer. Você começa a remodelar sua atmosfera de dentro para fora, e lentamente o mundo responde, não porque mudou primeiro, mas porque você mudou. Sua aura nunca mente. Ela não te expõe para te envergonhar. Ela te expõe para te libertar, para que a vida que te espera possa finalmente reconhecer a pessoa que se apresenta para reivindicar. Lá, começa muito antes de as palavras saírem da sua boca. Existe aquele momento silencioso, o segundo em que você entra em uma sala, quando algo dentro de você já está falando por você. O ar não se move, mas algo se desloca. As pessoas levantam a cabeça, mesmo que não saibam por quê. E você também sente isso, aquela leve pressão no peito, como se o mundo estivesse te avaliando sem pedir sua permissão. Você finge que não importa. Você endireita as costas, ajusta sua expressão, ensaia as falas que acha que as pessoas querem ouvir, mas por trás de tudo isso, existe uma verdade mais profunda da qual você não pode fugir. As pessoas reagem ao que você carrega, não ao que você apresenta. Eles leem a parte de você que você nunca aprendeu a traduzir em linguagem, e é daí que vem a frustração silenciosa, essa sensação de ser incompreendido mesmo quando você está se esforçando tanto para ser claro. As palavras falham, os gestos não são suficientes e você sente que está afundando em um abismo invisível. Não é o seu vocabulário que o trai, é o peso de tudo o que você não resolveu dentro de si mesmo, porque o mundo ouve o eco por trás da sua voz, a convicção, a turbulência, as feridas não ditas, as forças não reconhecidas. Você pode aprimorar sua aparência, refinar sua fala, construir um currículo que brilhe como um troféu polido. Mas se o seu mundo interior tremer,
As pessoas sentirão a fratura antes mesmo de você pronunciar uma única sílaba. Então a pergunta se torna inevitável. O que você está realmente irradiando? Não a história que você conta, mas a corrente que você libera na sala. Você sabe quando sua presença parece pesada, não porque você é poderoso, mas porque você está inseguro. E você conhece aqueles raros momentos em que você entra carregando algo estável, algo silencioso e firme, e de repente a sala reage de forma diferente. Você não está tentando então. Você está simplesmente alinhado consigo mesmo. Esse alinhamento não vem do esforço, vem da escavação. Ao encarar as partes de si mesmo que você escondeu atrás da performance, desde confrontar os medos que minam sua confiança quando ninguém está olhando, ao admitir que você tem buscado validação com as mesmas mãos que usa para esconder sua insegurança, quando você para de representar e começa a se entender, algo se estabiliza, sua respiração se aprofunda, seus movimentos diminuem. Você fala menos, porque não precisa mais convencer ninguém de nada, e é aí que a sua presença começa a crescer silenciosamente, constantemente, como a gravidade a acumular-se em torno de uma estrela em formação. As pessoas sentem que eles não conseguem explicar, mas sentem isso não porque você se tornou mais barulhento ou mais impressionante, mas porque o ruído dentro de você finalmente se acalmou. O que você projeta não é mais medo disfarçado de confiança, é a certeza que nasce do solo da sua própria verdade. E quando você carrega esse tipo de certeza, sua presença se torna uma linguagem própria. Antes mesmo de você falar, a sala já sabe. Chegou alguém que se encontrou. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que a pessoa que você fingia ser é muito menor do que a pessoa que você nasceu para ser. É como acordar num quarto onde você mora há anos e perceber que as paredes foram se fechando centímetro por centímetro, sem que você sequer questionasse isso. Você acabou de ajustar. Você acabou de se tornar em forma. Mas em algum lugar bem lá no fundo, algo se lembra do espaço que você um dia ocupou e está começando a empurrar de volta. Você não nasceu vazio. Você não era uma página em branco esperando que o mundo escrevesse suas expectativas em sua pele. Você chegou com um pulso que sabia exatamente como bater, com instintos que não precisavam de permissão para se mover, com uma curiosidade que buscava tudo sem pedir desculpas. A criança que você um dia foi não perguntou se tinha permissão para brilhar. Eles simplesmente fizeram. Eles entraram nas salas sem encolher. Eles falaram sem ensaiar. Eles exploraram sem calcular quem poderia julgar. Luz. E então, pouco a pouco, o mundo te ensinou a diminuir, para ter cuidado, para ser aceitável. Eles não tinham a intenção de roubar seu fogo, mas roubaram. Eles cobriram tudo com rótulos, com avisos, com o peso enorme dos medos de outras pessoas. E, eventualmente, você começou a acreditar que sua aura era algo que você precisava construir do zero, como se estivesse começando do nada, como se seu valor precisasse de andaimes para se sustentar. Mas a verdade é mais perturbadora e muito mais libertadora. Sua aura não é algo que você fabrica, é algo que você descobre. Cada camada de medo que você remove, cada máscara que você deixa de usar, cada lembrança da sua própria força que você se permite sentir novamente, tudo isso te aproxima do poder que você já possui. Poder que você não conquistou, poder que você herdou, poder que era seu muito antes do mundo lhe dizer para esconder. Você não se torna magnético adicionando mais Xiao Yu Jing Hao Ling, Wu Jing Hao Da Yu. Você se torna magnético ao remover tudo o que nunca lhe pertenceu. As dúvidas que não eram suas, a vergonha que não começou com você, as crenças que foram plantadas em momentos em que você era jovem demais para questionar, o silêncio que você aprendeu porque falar uma vez trouxe consequências. Quando você começa a se lembrar de quem você é por baixo de tudo isso, algo muda. Não em voz alta, não dramaticamente, mas como um retorno lento e constante da gravidade, o tipo que te puxa de volta para dentro de ti mesmo. Você começa a andar de forma diferente, não porque praticou a confiança, mas porque parou de se abandonar. Sua presença muda não porque você aprendeu um truque, mas porque você não está mais negociando sua existência.
E nessa quietude, nessa recuperação silenciosa, você percebe que sua aura nunca esteve ausente, estava aguardando que você pare de fugir da verdade sobre a sua própria profundidade, aguardando você parar de atuar e começar a se lembrar de... Porque no momento em que você se lembra de quem você realmente é, o mundo também se lembra. Há um momento, geralmente tarde da noite, em que o ruído do dia se dissipa e você fica sozinho com a única voz da qual nunca consegue escapar. Ela não grita, ela não implora, ela apenas espera paciente, constante, sem piscar. E nesse silêncio, você sente o seu peso mais do que ouve as suas palavras. É então que você percebe algo perturbador. O mundo não tem te drenado. Você é que tem se drenado. Você se arrasta pelos dias fingindo que sua força vem da disciplina, do ímpeto ou das expectativas alheias. Mas, por baixo de tudo isso, em um lugar que ninguém vê, existe um diálogo interno que corre como uma corrente silenciosa. E se essa corrente for envenenada pela dúvida, pelo disfarce ou por uma silenciosa autotraição, toda a sua presença começa a se apagar. Você sente isso nas conversas, nas decisões, na maneira como entra em uma sala e se sente menor do que o seu próprio potencial. Você pensa que são as circunstâncias que te diminuem. Você pensa que é o destino que te ignora. Mas no fundo você já sabe. São as histórias que você repete quando o mundo não está olhando. Existe uma dor peculiar que surge ao perceber que você foi a sua própria ruína. Não é uma dor estridente. Não é dramática. É uma erosão lenta, um pensamento passageiro de cada vez. Você não é suficiente. Você vai falhar de novo. Por que se quer tentar? Esses não são pensamentos aleatórios. São sementes. E você as plantou tantas vezes que começou a caminhar pelo mundo carregando um campo delas. Você chama isso de sua aura. Você chama isso de energia, mas na verdade é apenas o reflexo das conversas que você teve quando ninguém mais podia te ouvir. Mas aqui está o ponto de virada, a parte que a maioria das pessoas nunca alcança, porque é mais fácil culpar o mundo do que encarar o espelho. Quando você se senta tempo suficiente com a sua própria voz, quando você não se esconde mais da maneira como ela te molda, algo começa a mudar. Você começa a ouvir a diferença entre os pensamentos que adotou por medo e aqueles que enterrou por convicção. Você começa a reconhecer quantas vezes falou consigo mesmo como se fosse um inimigo em vez de um aliado. E, pela primeira vez, você percebe que a voz na sua mente não é fixa, ela é treinada, condicionada, moldada e pode ser remodelada. Você não precisa de afirmações em voz alta, nem de discursos teatrais. Você precisa de honestidade daquela que desfaz todas as crenças emprestadas e te convida a falar consigo mesmo, sem hesitar. Você precisa ouvir seus próprios pensamentos e questioná-los como faria com um estranho que o julgou mal. Você precisa reconstruir a maneira como se dirige a si mesmo, até que sua voz interior se torne um lugar de clareza, não de conflito. Porque, quando seu diálogo interno muda, sua presença muda. As pessoas sentem isso antes mesmo de você falar. Você anda de forma diferente. Você ouve de forma diferente. Sua energia para de se dissipar e lentamente, quase silenciosamente, o mundo começa a responder a você de uma maneira que nunca respondeu antes, não porque finalmente vê o seu valor, mas porque você finalmente fala consigo mesmo como se tivesse valor. Sua aura não é mística. É pessoal. É o eco das conversas que você tem tido no escuro. Fortaleça-as e a luz retornará. O silêncio sempre toma conta do ambiente antes de você admitir a verdade. Não a verdade que você compartilha livremente, mas aquela que você mantém trancada às 7 chaves, aquela que dói quando você respira. Você conhece esse silêncio. Não o tipo que te acalma, o tipo que pressiona seu peito como um peso que você aprendeu a carregar porque tem medo do que aconteceria se finalmente o largasse. Você passou anos reprimindo partes de si mesma, uma palavra aqui, um desejo ali, um limite que você nunca expressou. Você aprendeu a suavizar o tom de voz, diminuir suas necessidades e fazer as pazes com situações que não mereciam seu perdão. Você pensou que isso era força, você pensou que isso era maturidade, mas lá no fundo, você sentia o lento apagar do seu próprio fogo. Ele nunca se apagou de repente, desvaneceu-se como uma vela privada de ar, sufocada pouco a pouco por tudo aquilo que você se recusava a dizer. Você sabe o que é se conter. É aquele aperto na garganta,
quando alguém ultrapassa um limite e você finge que não sentiu nada. É o sorriso forçado quando seu espírito já está exausto de tanto fingir. É a versão de si mesmo que você mostra ao mundo polida, agradável, controlável, enquanto seu verdadeiro eu espera no escuro, se perguntando por quanto tempo será ignorado. Mas eis a verdade que você evitou. Cada vez que você engole o que importa, você ensina a si mesmo que seu mundo interior é negociável. Você ensina a si mesmo que sua própria voz é cara demais para ser usada. E esse preço não permanece silencioso. Ele se infiltra em tudo: sua confiança, sua energia, seu senso de valor. Você começa a viver meio presente, meio ouvido, meio vivo. E por fim, você se depara com a questão que havia enterrado. Quanto tempo da sua vida você viveu silenciado? Você não precisa berrar. Você não precisa se tornar alguém que fala apenas para preencher o silêncio. O que você precisa é da coragem de parar de se abandonar, para parar de se desculpar pelo espaço que sua verdade ocupa, para parar de acreditar que o mundo é mais seguro se você permanecer pequeno. A plenitude não é graciosa, não é bonita, raramente parece bem-vinda no início. A plenitude perturba, ela confronta, ela pede que você se exponha sem disfarces, sem respostas ensaiadas, sem o medo de ser incompreendido. Ela exige que você deixe sua verdade transparecer, mesmo que sua voz trema, mesmo que suas mãos tremam, mesmo que alguém de quem você gosta não aplauda. Porque o custo da retenção é muito maior do que o custo de ser visto. Quando você finalmente revela o que enterrou, algo muda. No início, é silencioso, um pequeno clique interno, como uma fechadura girando por dentro, mas então você sente sua energia retornando, seus limites se definindo, sua presença se intensificando. Você para de se apagar só para manter a paz. Você para de negociar seu valor para ser aceito. Você para de esconder as partes de você que nunca deveriam ter vivido na escuridão. E nesse momento, você percebe algo simples, algo inegável. Sua luz nunca foi o problema. O silêncio era. É estranho como os momentos de silêncio nos expõem. Quando o mundo para, quando ninguém exige nada de nós, quando não há aplausos para buscar nossa própria verdade emerge. Ela não grita, ela não discute, ela simplesmente permanece ali, sem piscar, esperando para ver se você a encarará ou se desviará o olhar. E naquele breve e pesado silêncio, você sente o peso de cada promessa que já fez a si mesmo e de cada uma que abandonou. Você não percebe o quanto isso importa, o quanto você importa, até sentir a ruptura. Essa divisão sutil entre quem você diz ser e quem você se permite ser. É pequena no começo, quase imperceptível, um compromisso não cumprido, um limite flexibilizado, uma mentira conveniente contada para suavizar um momento, em vez de honrar sua própria integridade. Mas o eco dessa escolha te persegue, mesmo quando você finge que não. Ele se manifesta na sua postura, no seu tom de voz, no jeito como seus olhos se desviam levemente quando alguém te faz uma pergunta direta. Você pensa que escondeu isso, mas algo dentro de você sabe a verdade. Você diminuiu sua própria presença. Integridade não é um troféu moral. É uma forma de energia, uma corrente, uma frequência que ou concentra seu poder ou dispersa. E quando suas palavras se distanciam de suas ações, essa corrente enfraquece. Você se sente dividido, um pouco menos enraizado, um pouco mais vazio. Você percebe que hesita ao falar, porque alguma parte de você já não acredita no som que sai da sua boca. E as pessoas percebem isso, não pela lógica, pelo instinto, por aquela habilidade sutil e ancestral de ler o peso da presença de um ser humano. Mas eis a parte que você ignora. No momento em que você começa a diminuir essa distância entre o que você diz e o que você vive, algo dentro de você volta ao lugar. No início, é silencioso, quase como um zumbido fraco retornando a um quarto silencioso. Você se sente mais firme, mais limpo. Você se olha no espelho sem hesitar. Seu jeito de andar mudou. Não porque você está tentando impressionar alguém, mas porque você não está mais carregando uma mentira atrás de si. E essa mudança produz algo incomum. As pessoas reagem a ela sem saber por quê. Elas se aproximam. Elas confiam em você antes mesmo de você merecer. Não porque você seja perfeito, mas porque sua presença voltou a ter peso. A integridade constrói esse peso. É a gravidade invisível que faz com que uma sala o leve a sério. Não o volume da sua voz,
não a agudeza da sua ambição, mas a certeza tranquila de que você não está em guerra consigo mesmo, que seus valores não são apenas decoração, eles são seu alicerce. E quando sua base é sólida, você para de desmoronar sob as pequenas tentações que costumavam te derrubar. Você para de negociar com sua própria fraqueza. Você para de trocar seu poder por aprovação. Você percebe que cada mentira, por mais sutil que seja, foi uma retirada da sua própria força. E cada momento de verdade era um depósito. Esse é o eco que você carrega. Essa é a força que as pessoas sentem. Esse é o eu ao qual você retorna quando tudo o mais desaparece. Há um momento geralmente silencioso, quase imperceptível, em que o ruído da sua vida parece mais pesado do que a própria vida. É aquele momento em que sua mente está a mil, suas emoções estão inquietas e nenhum movimento parece te aproximar de onde você quer chegar. Você tenta se esforçar, criar estratégias, superar a incerteza, mas tudo o que você cria é mais turbulência. E em algum lugar por baixo desse caos, algo dentro de você sussurra que isso não é força. É exaustão fingindo ser disciplina. Você aprendeu a vida toda que movimento é progresso. Continue. Continue a moagem. Continue a superar todas as sombras que tentam te alcançar, mas você também sentiu a verdade. Quanto mais você corre atrás, mais a vida escapa por entre seus dedos, porque a energia frenética não atrai nada. Repele. Vozó. Isso consome a própria energia que você está tentando usar. Então você se senta consigo mesmo uma noite, não porque você quer, mas porque está muito cansado para correr. E nesse silêncio, você ouve um tipo diferente de voz, mais calma, mais firme, quase desconhecida. Não diz para você fazer mais. Ele pede para você parar, não desistir, mas retornar a si mesmo, para o lugar onde seu valor não é medido pelo seu ritmo, mas pela sua presença. A quietude não é a ausência de esforço, é a presença de alinhamento, e o alinhamento não tem nada a ver com passividade. É como estar no centro da sua própria tempestade e perceber que a tempestade não pode mais te mover. É como respirar sem urgência. É como deixar sua mente relaxar o suficiente para reconhecer o que é verdadeiramente seu e o que você tem feito por hábito. Quando você fica quieto, o mundo não para. Reorganiza. Oportunidades que antes pareciam distantes começam a surgir ao seu redor, as conversas mudam. As pessoas sentem algo diferente, algo sólido, algo inabalável, porque a quietude irradia um tipo de certeza que não pode ser fabricada. Não é alto, mas é inegável. É a energia de alguém que não implora mais para a vida cooperar, alguém que confia na sua própria gravidade. E essa é a parte que ninguém te conta. A gravidade é mais forte que a força. Você não atrai seu futuro para si perseguindo-o. Você o atrai para si tornando-se um lugar que ele reconhece estável, claro, enraizado o suficiente para sustentar. A quietude aguça a sua intuição. Ela elimina as camadas frenéticas que antes ditavam suas escolhas. Você começa a ver o que importa e o que nunca importou. Você para de confundir urgência com importância e o mundo começa a aparecer menos como algo que você deve conquistar e mais como algo que você finalmente é capaz de encontrar. Nesse silêncio, você se reencontra. Não a versão que busca desesperadamente validação ou luta por certezas, mas aquela que sabe inegavelmente que o verdadeiro poder não grita, não corre, não implora. Ela simplesmente permanece, inabalável, e o mundo se ajusta ao seu redor. Há um momento na sua vida, talvez chegue silenciosamente, talvez o atravesse com força, em que você sente algo mais profundo do que desejo, não se anuncia, não espera por permissão. Surge dentro de você como uma pressão indefinível, uma inquietação que perturba seu sono e aguça sua respiração. E nesse momento você sente o início de uma fome que se recusa a ser saciada pela razão. Você já tentou domá-lo antes? Tentou reduzi-lo para se adequar às expectativas ao seu redor, esperando que desejos menores o poupassem da decepção, mas a fome não desaparece quando ignorada. Ela se enrosca, ela aperta, ela espera, e eventualmente torna-se pesada demais para ser carregada em silêncio. Você assente no peito aquela dor,
aquela urgência como se a própria vida estivesse roçando seu ombro, lembrando-o de que algo dentro de você ainda está vivo, ainda exigindo ser visto. É aqui que o mal-entendido geralmente começa. Você foi ensinado que o desejo o torna fraco, que querer demais é uma falha, um sinal de que você não aprendeu a ser grato pelo que tem. Mas a verdade é mais simples e muito mais desconfortável. A parte de você que anseia é a parte que ainda está crescendo. O desejo não é uma ferida, é um instinto, é a alma se lembrando de sua capacidade de alcançar. Mas você só percebe o seu poder quando para de tratar seu desejo como um intruso, quando para de se desculpar pela intensidade da sua voz, quando para de acreditar na mentira de que precisa esperar permissão para desejar o que deseja. O momento em que você para de reprimir seu desejo é o momento em que ele deixa de parecer desespero e começa a revelar sua forma sagrada. Porque o verdadeiro desejo não é frenético, não é barulhento, não se trata de provar nada a ninguém. É uma certeza silenciosa e inabalável que se instala nos ossos. Isso te acalma, isso te clareia, isso transforma o ruído do mundo em estática de fundo. E nessa quietude, você descobre algo que a maioria das pessoas nunca entenderá. A fome, quando assumida em vez de escondida, torna-se uma força que atrai a vida para você. Não porque você implora, não porque você persegue, mas porque você se mantém firme na verdade do que deseja, sem hesitar. Quando o seu desejo se torna uma declaração, não um pedido frágil, mas uma decisão interior, tudo muda. As pessoas sentem isso na sua presença. As oportunidades se curvam a isso, até mesmo os obstáculos reagem de forma diferente, como se estivessem testando a força da sua convicção em vez de fechar a porta. Você começa a sentir que seu anseio tem gravidade, e é aí que você finalmente percebe. Sua fome nunca foi um fardo. Era um sinal, uma bússola, um pulso que prova que você ainda não terminou. O mundo não responde àqueles que desejam. Ele responde àqueles que ardem, àqueles que permitem que seu anseio se torne o centro silencioso e inabalável de suas vidas. E quando você chega a esse ponto, você para de esperar pela criação e começa a se tornar aquele que cria. Acontece silenciosamente no início, a maneira como sua presença entra em uma sala muito antes da sua voz, a maneira como as pessoas te percebem antes de te entenderem. Há um peso nisso, uma gravidade que você não vê, mas sente, especialmente nos momentos em que sua vida não está indo como você esperava. Você começa a se perguntar por que certas portas permanecem fechadas, por que algumas coisas parecem escapar de suas mãos. Não importa o quão firmemente você as segure. E, se você for honesto, há uma parte de você que teme que seja porque algo está faltando em você. Mas a verdade é mais profunda. Não é o que está faltando, é o que você tem irradiado o tempo todo. Você carregou tempestades dentro de si que ninguém viu, mas elas moldaram a forma como o mundo reagiu a você. A frustração tem seu próprio cheiro, a dúvida tem sua própria sombra, o medo sussurra mais alto do que qualquer plano que você já tenha escrito. E, quer você percebesse ou não, cada cômodo em que você entrava, cada sonho que você buscava, sentia o eco dessas marés internas. Você não estava amaldiçoado, você não era ignorado, você simplesmente emitia uma frequência moldada por feridas que você nunca cuidou. E essa é a parte que ninguém gosta de encarar, porque significa que o mundo não está acontecendo com você, mas sim refletindo você. Significa que o ponto de virada não está lá fora, esperando para ser encontrado. Está dentro de você, esperando para ser liberado. Quando você carrega ressentimento, a vida reflete resistência. Quando você carrega escassez, as oportunidades parecem distantes. Quando você carrega caos, a paz escapa do seu alcance. Não porque você seja indigno, mas porque você está emitindo um sinal que contradiz a vida que você diz querer. Mas chega um momento geralmente em meio à exaustão, quando você está cansado demais para fingir, em que finalmente enxerga as coisas como elas são. Você percebe que o mundo se transforma quando você muda sua postura interior. Você percebe que a vida te encontra no nível da sua energia, não no nível da sua intenção. E nessa percepção, algo dentro de você desperta, lentamente, como um fogo que se lembra de que um dia foi uma chama. Você começa a entender que não se busca a abundância. Você cultiva a firmeza interior que a abundância reconhece. Você não busca o amor.
Você permite que seu próprio coração se torne um lugar onde o amor se sinta seguro para pousar. Você não persegue a paz. Você elimina o ruído interno até que a paz tenha espaço para permanecer. E quando você se torna a fonte, quando o que você irradia está alinhado com o que você busca a vida para de resistir a você, ela começa a responder a você. Esse é o ponto de virada silencioso que a maioria das pessoas ignora. O momento em que você decide se tornar o tipo de pessoa que seu futuro precisa, não mais barulhento, não mais durão, não mais impressionante, apenas mais alinhado, mais honesto, mais desperto. Porque no fim você não atrai aquilo que persegue, você atrai aquilo que você é. E quando você finalmente irradia a verdade, o mundo não tem escolha a não ser responder na mesma linguagem.